Presidente, queria falar um pouquinho sobre essa base do Fluminense, que é uma coisa espetacular. Parece que há alguma coisa diferente ali em Xerém. O que acontece em Xerém para o Fluminense revelar tanta gente boa? Então, João, vamos ser muito assim honestos, né, na resposta. O trabalho é de muitos anos, né? Então, assim, é importante a gente dizer isso. O trabalho de Xerém é muito bem feito há muitos anos. Eu te diria que há pelo menos uns 20 anos o trabalho de Xerém é um trabalho muito bem feito. Tá? Então, a gente, na verdade, na nossa gestão, melhorou, enfim, qualificou muita coisa lá, que a gente entendia que era necessário para Xerém dar um salto. Mas você vê que o Fluminense já faz jogadores importantes há bastante tempo. Mas quando o senhor fala que é um trabalho muito bem feito, o trabalho está bem feito onde? Na identificação de talentos, na peneira, nos técnicos que são contratados, é um modelo de jogo desenvolvido, é um bom trabalho na parte física. Onde o Fluminense acerta? Qual que é a receita do Fluminense para que esse trabalho seja bem feito? Eu creio que é um conjunto, né? Assim, a gente tem uma captação muito boa. Hoje em dia não existe mais peneira, existe um setor de captação. E aí eu vou te dizer o que faz com que a gente consiga um êxito maior agora nos últimos anos. A gente, por exemplo, aumentou o setor de captação. Quando eu cheguei, a gente tinha mais ou menos 15 captadores no Brasil inteiro, né? Hoje a gente tem mais de 50, 60 captadores espalhados pelo Brasil, profissionais que buscam jogadores para nós. A metodologia de Xerém é muito boa, os profissionais que trabalham lá são muito bons. Eu criei um modelo na minha gestão que era diferente das gestões anteriores. Xerém era uma nave separada, né? Assim, a fisioterapia era separada, a preparação física era separada. Hoje isso tudo vem do futebol profissional. Então, assim, a gente tem Aquilo que é feito pro Marcelo, pro Fábio, Perfeito. É feito pro jogador da base. A metodologia, sim, tá? E a gente evoluiu, inclusive, nos últimos 2 anos para, por exemplo, lesões cirúrgicas de Xerém, hoje são todas tratadas no futebol profissional, recuperação, inclusive futebol feminino, tá? As lesões musculares, as lesões de dia a dia, é a metodologia do futebol profissional aplicada em Xerém. Quando é uma lesão cirúrgica, por exemplo, a gente leva para tratar no futebol profissional. Então, isso é outra coisa que a gente evoluiu. Nós passamos a ter um consultório dentário lá recentemente, que nós não tínhamos durante todo esse tempo. A gente criou uma regra interna de gestão, que é toda vez que a gente vende um jogador de Xerém, a gente repassa um dinheiro do futebol profissional, ele paga a Xerém esse jogador. Então, assim, isso é uma regra contábil. Como é que funciona isso na prática? É uma regra contábil. Todo jogador que a gente vende que foi feito em Xerém, a gente pega um percentual dessa venda e reinveste em Xerém. Né? Qual que é o percentual hoje? Entre 5% e 10%, dependendo do jogador. Tá? Então, se vende um jogador, como o caso citado aqui, 30 milhões de euros, automaticamente ali entre 2 a 3 milhões de euros voltam para investir em novos jogadores. Exatamente, perfeito. A gente construiu isso e a gente foi aumentando a estrutura, aumentamos a quantidade de categorias, né? Fizemos novas estruturas dentro do centro de treinamento de Xerém. Conseguimos trazer o futebol feminino para dentro, porque quando eu cheguei no Fluminense, o futebol feminino treinava num outro clube com condições muito precárias. Então a gente conseguiu também trazer para dentro para colocar junto da estrutura da base. E aí, eu acho que a impressão que as pessoas têm hoje de que o trabalho evoluiu muito é porque hoje a gente consegue mostrar o trabalho no futebol profissional. A gente tem uma regra no futebol profissional que entre 40% e 50% do elenco profissional deve conter sempre jogadores de Xerém. E aí, o que aconteceu hoje? Esse trabalho, que já era um bom trabalho, e aí, enfim, sem nenhuma... sem puxar sardinha para nossa brasa, a gente conseguiu evoluir bastante em estrutura, em metodologia, como eu te falei. E aí o que acrescenta tudo isso é o fato desses jogadores poderem se mostrar no futebol profissional, que há alguns anos atrás, em razão do modelo que o Fluminense tinha de investimento, o Fluminense usava muito pouco no profissional os jogadores feitos em Xerém. Então, você imaginar que a gente terminou o jogo lá contra o Olímpia, na nossa classificação, com o André no campo, o Alexander no campo, o John Kennedy no campo, enfim, a gente tem uma série de jogadores
feitos na base do Fluminense que hoje integram o Martinelli, enfim, integram o elenco profissional com titularidade, jogando continuamente, criando valor financeiro para que um dia possa ser vendido. Então, tudo isso hoje faz com que Xerém apareça mais. E aí você tem a impressão de que isso, na verdade, é um trabalho de curto prazo, mas é um trabalho de muitos anos que a gente vem aperfeiçoando. E quais são as próximas joias de Xerém que o Brasil vai conhecer em breve? Tem muita gente boa lá, tem muita gente boa, tem em várias categorias. Assim, a gente... Mas fala um que te chama a atenção, que você acredita, que o presidente do clube acredita que em breve pode explodir aí para o Brasil. Nós temos o Arthur, que já jogou no profissional, né, com a gente. Estava agora, por exemplo, no jogo do Atlético Paranaense. Nós temos o Kaique, nós temos o Cauã Elias, que é um jogador espetacular. Nós temos vários jogadores importantes. Mas assim, João, é muito importante a gente dizer para o nosso torcedor e para o telespectador que a gente costuma dizer lá que tudo se inicia no profissional, né? Assim, o jogador, quando sobe, né, ele tem que entender que tudo que ele fez na base é muito importante, mas que para ele se tornar um jogador espetacular, ele tem que brilhar no profissional. E esse amadurecimento, ele é muito heterogêneo. Tem jogadores que amadurecem muito cedo e tem jogadores que amadurecem mais tardiamente. Quanto que o Fluminense gasta com a estrutura de Xerém e como é que essa conta ela é superavitária hoje para o clube? Superavitária. O Fluminense gasta em média, né, por ano, e aí está incluído tudo, né? Todos os profissionais que lá trabalham, salário, jogadores. Nós temos, sei lá, entre jogadores e funcionários, eu acho que umas 350 pessoas em Xerém, mais ou menos, né? Incluindo todos os atletas e todas as comissões técnicas, enfim. A gente gasta entre 20 e 25 milhões de reais por ano em Xerém, né? E vende, em média, 100 milhões de reais de jogador por ano. Então, Xerém dá ao Fluminense um retorno aí de quatro vezes o que é investido no ano. E é a grande sustentabilidade do clube. Eu sempre faço questão de dizer isso, porque às vezes eu ouço pessoas dizendo não pode vender jogadores, não tem que vender jogadores. A gente conseguiu evoluir agora, nesse momento da gestão, onde a gente está conseguindo segurar, obviamente, mas eu te diria que as vendas de jogadores do Fluminense são mais ou menos de 40% a 45% das receitas do clube anuais. E isso é muito bom, tá? Porque poucos clubes fazem com venda de jogador o que a gente faz no Brasil.